Disse que eu não quer fazer um exame, né? Porque sabe que a partir do momento que faz o exame, a pessoa tem que assumir que está em doença, que é doente, precisa se tratar, né? É difícil a gente dizer sim que eu sou doente, né? Ataxia é uma palavra de origem grega. Em grego, acho que significa confusão, desordem. Ela tem sido usada pela comunidade médica para identificar incoordenação ou má coordenação. O que é coordenação? É a decisão, que sempre é involuntária, de como é que vão ser as contrações musculares para efetuar um movimento elaborado ou não. O meu nome é Maribel Duarte de Matos, tenho 47 anos, tenho uma ferragem em Cachoeirinha, sou casada há 25 anos, tenho dois filhos, uma guria com 21 anos e um guri com 14. Trabalho na ferragem, né? E sou portadora da ataxia da Joseph Machado. A doença de Machado-Joseph é causada por uma sequência repetitiva de códon CAG que está expandido num dos genes da ataxina 3 de uma pessoa. É uma doença genética autossômica dominante, portanto são famílias de pessoas com a mesma condição, né? Em diferentes gerações. Essa doença se caracteriza por a manifestação principal ser o desequilíbrio, a falta de coordenação dos movimentos de uma pessoa que começa na vida adulta em geral. Muitos desses indivíduos que ficam atáxicos no meio da quarta década não sabiam que iam ficar atáxicos, não é? Já estão inseridos no mundo do trabalho, das relações adultas, já tiveram filhos e assim por diante, o que pode também ajudar a gente a compreender por que há tantas pessoas afetadas numa determinada família. O meu irmão, com 45 anos, começou a ter desequilíbrio. Ele foi no hospital de clínicas e fizeram o exame, né? E deu que ele tinha essa doença. Daí eu fiquei com medo de fazer, na época não tinha desequilíbrio. Então eu esperei uns 5 anos, só que daí agora eu vi que eu tô com um desequilíbrio. E daí fui no hospital de clínicas para fazer o diagnóstico, né? Daí fiz e crente que eu não tinha, né? Eu digo, fica uma coisa na minha cabeça, esse desequilíbrio é uma coisa... não tenho, mas fui lá e deu resultado positivo, né? A primeira vez que essa doença foi reconhecida na literatura médica foi em 1972. Primeiro, um grupo de clínicos norte-americanos identificou uma família na costa leste, no Massachusetts. No mesmo ano, um outro grupo de clínicos descreveu outra família na mesma região geográfica. Em 76 foi a vez da costa oeste. Então, quando esses três relatos aparecem, entre 72 e 76, a comunidade de neurologistas e de gente que trabalha com genética clínica foi alertada para uma condição que tinha em comum não só a manifestação neurológica, mas a herança e uma ancestralidade específica que é a açoriana. Um dos nomes que foi dado foi doença dos Açores. E se identificou que realmente lá havia uma prevalência muito grande desse problema genético relacionado à ataxia. Realmente se construiu esse conceito de que a doença de Machado-Joseph tem uma origem açoriana e talvez dessa origem tivesse acontecido a disseminação pelo mundo. A sugestão é que os nossos pacientes, hoje em dia, portadores de doença de Machado-Joseph, talvez tenham entre si a herança de um gene ancestral que possa ser açoriano. Em 2007, uma grande investigação liderada pelos pesquisadores portugueses, o professor Jorge Sequeiros e o professor Antônio Amorim, na verdade descobriu uma coisa muito surpreendente. Um dos genes ancestrais, e que é o que a gente compartilha aqui no Rio Grande do Sul, que responde por talvez 70% dos Machado-Joseph no mundo, esse gene teria uma origem ancestral não portuguesa, mas asiática, e que dataria de pelo menos 5.000 anos atrás. Aos 3 anos, acho que desde ali com desequilíbrio, até eu comecei, eu digo, já caí, porque eu tava já com desequilíbrio, né? Então daí
Eu acho que é por causa disso. Para subir e descer a escada é difícil também? Sim, eu tenho que me segurar, não consigo sim. A minha mãe descobriu há uns 35 anos que ela tinha essa doença. E é uma coisa complicada, porque eu já sei pelo que a minha mãe passa, quais os sintomas, que vai perdendo o equilíbrio, não vai caminhando, ela tem problema para falar. Então tudo isso é uma coisa que tu sabe que tu vai ficar, eu vou ficar assim. O primeiro dos movimentos envolvidos quase sempre é a caminhada, né? Eles começam a ficar trôpegos, a não ter a boa direção da marcha que eles escolhem realizar, e frequentemente são confundidos com pessoas embriagadas. Tende a ser progressivo, né? Então a pessoa paulatinamente vai ficando mais desequilibrada, isso vai ficando mais aparente, e mais cedo ou mais tarde possivelmente vai haver uma incapacidade da caminhada de forma independente. A articulação da palavra vai ficando um pouco clara, o uso das mãos fica um pouco também comprometido, isso é um pouco mais tardio. O engolir alimentos, engolir a saliva que constantemente a gente produz, isso também pode ficar comprometido. Mas uma das características principais dessa condição é que o juízo crítico nunca é prejudicado. Os pacientes têm boa memória, têm bom julgamento, têm bom raciocínio, embora às vezes não consigam expressar. O maior problema que se pensa, quando se toma conta que é uma doença de início tardio, é que a gente já gerou filhos, ou seja, possíveis novos ataques, já que é uma doença geneticamente transmitida. Eu já tinha até netos quando me dei por conta disso. Como eu consegui remediar isso? É me aplicar, me usar meu corpo, minha alma, pôr à disposição dos cientistas para que seja descoberto alguma maneira, algum meio de melhorar a qualidade de vidas ou curá-lo. Os pacientes, até hoje acompanhados, contribuíram imensamente para o conhecimento da doença. O exame, tanto do material genético quanto clínico, trouxe muito conhecimento. A gente tem que ser muito grato a eles. Eu sou de uma geração que não existia nenhum diagnóstico ainda sobre ataxia. A minha mãe, por exemplo, que era portadora, eu fui me dar por conta depois de eu ser diagnosticado com ataxia. Então, em questão de 13 anos, nós temos 179 famílias. A gente tem mais de 400 pacientes. Onde é que eles estavam antes? Eles estavam aí, mas eles estavam sem diagnóstico e ocultos. A única maneira da gente ter convicção, ter certeza, né, de qual é a causa ou de qual é o gene determinante é fazer a investigação molecular. Nós estamos em 2012 e a maioria das famílias e dos pacientes a gente consegue fazer o esclarecimento diagnóstico aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na medida que a gente tinha diagnóstico, a gente começou a tratar e tem coisas para a gente oferecer para eles. Hoje em dia tem uma equipe multidisciplinar, então a gente tem o apoio de neurologistas, de fisiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras e assim por diante. Então, talvez o passo mais importante que agora tenha que ser feito é justamente esse, que o exame seja disponibilizado para a rede de saúde pública brasileira, para que ele beneficie muitas outras pessoas que a gente não sabe aí onde estão, né? A principal contribuição que a gente pode ter dado, ou está dando à doença agora, é um estudo sobre um medicamento. Então, assim, qual é a eficácia e a segurança de um medicamento que a gente elegeu e que é o carbonato de lítio, tá? Para a doença de Machado-Joseph. A racionalidade é que o carbonato de lítio tem uma série de potenciais efeitos neuroprotetores para muitas situações e talvez para Machado-Joseph, é a nossa esperança. Embora não passe de esperança, né? A gente tem que ter a evidência para depois dizer se acontece assim mesmo ou não. Só fazendo assim para
descartar a hipótese do lítio e fazer outro ensaio com outro medicamento, até que a gente descubra algo que realmente beneficie. Um outro fronte aberto em relação à investigação é a capacidade que um indivíduo em risco, por ser filho de um afetado, tem hoje em dia de decidir saber ou não o seu estado genético. As pessoas em risco podem querer saber, porque vai ser mais uma informação na cadeia de variáveis que ele vai somar para tomar decisões na sua vida, para fazer suas escolhas em relação à sua vida. A escolher a sua profissão, a escolher onde é que ele vai investir mais ou não o seu tempo, o seu dinheiro, os seus afetos, a escolher se vai ter ou não vai ter filhos, né? Isso pode ser benéfico para algumas pessoas, né? E então eu vejo como uma vantagem adicional, né, que a comunidade científica trouxe para essas famílias com essa condição.